rapaz, durante esse tempo aí, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas boas aconteceram também. E você sabe, quando a gente vê a igreja do Senhor, você sabe o que me alegra muito? O que me deixa... É quando eu vejo que a igreja está bem equilibrada. É bem assim, sabe? Quando a igreja está bem equilibrada, que a gente vê a harmonia no meio da igreja, aquela unidade, a comunhão, isso me deixa feliz demais. Eu creio que qualquer pastor, lógico que algumas questões, algumas divergências a gente tem, e isso é fato que não vai parar de existir no meio da igreja, mas isso marca muito quando eu vejo isso. Eu desejo muito que a igreja do Senhor seja sempre fortalecida, seja um forte no Senhor, e que a gente não tenha impedimento, como diz assim, olha, nós precisamos marchar, porque, sabe, é isso que o Senhor ele deseja, que nós vamos avante. Toda instituição, às vezes as pessoas têm aquela falsa sensação de que você vai vir para a igreja e quando você chega na igreja está tudo perfeito. Aí chega aqui e vê que não é perfeito e fica frustrado. A gente tem que entender que toda instituição, seja ela qual for, vão ter pessoas boas e vão ter pessoas que não têm comprometimento. Às vezes a gente não pode deixar com que essas pessoas que não têm comprometimento acabem fazendo com que a gente se inspire na fé. A gente tem que se esperar em pessoas que você percebe que tem sinceridade com Deus, né? Sim. E a gente sabe que hoje falta muito também. Por exemplo, Paulo chegou um momento que ele tinha uma responsabilidade. Ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque ele sabia que as pessoas careciam de referências, né? Então acho que até um conselho, se for para se inspirar em alguém, se inspire em quem está buscando, né? Se inspire em quem tem um tempo de caminhada, em quem já passou por diversas situações e continua de pé ali, né? Acho que isso é importante. Sem dúvida. Inclusive Salomão ele diz que nós precisamos ter referência de pessoas mais velhas. Verdade. É muito importante. Agora, eu vou voltar ao ponto aqui de falar que é o seguinte, cara. A pessoa, ela precisa ter uma busca com o Senhor. Constante, né? Precisa. Incessante. Precisa, porque o que acontece? A desistência dela ou o enfraquecimento espiritual da pessoa, você sabe que, querendo ou não, vai atingir outras pessoas, vai atingir outros, sabe disso? Que está em volta, sem dúvida nenhuma. Observe, chegue diante de um grupo de pessoas, não precisa ser um número grande, 5 pessoas. Chegue, veja, se encontre com 5 pessoas desanimadas, para você ver como é que você vai ficar. Até você sair meio para baixo ali, né? Pode ter certeza. 5 pessoas desanimadas conseguem desanimar quem estiver do seu lado. Contagia isso, entendeu? Ela consegue, é algo, sabe? Então, olha, você tem uma vida fervorosa diante de Deus, as pessoas falam, eu preciso fazer campanha, mais campanha, porque eu preciso... Cara, eu acho que a oração, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Jejum precisa fazer parte da vida do cristão. Mas a única coisa que vai trazer avivamento na nossa vida é a meditação nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Você sabe que eu bato muito na tecla isso da congregação. É tanto, a gente fala a respeito do estudo bíblico que nós temos aqui, que você sabe, que você é o professor aqui nas 4, porque não existe outra coisa para edificar. Não existe outra coisa para trazer o fortalecimento, senão a palavra do Senhor. Uma vez, eu adendo, eu acho até engraçado isso. Uma vez, uma pessoa disse que ela não precisava ter conhecimento da palavra, porque o dom dela, o talento dela era na área do louvor. Como se a palavra ela se limitasse a quem vai pregar ou a quem está pastoreando. Todos os cristãos têm que se aplicar na palavra, né? Tem que meditar na palavra, independente de qual que é seu talento, seu chamado, independente de qualquer coisa, todos devem ter, né? A palavra como um foco, a palavra e a oração são coisas indispensáveis para a vida saudável do cristão, né? Sem dúvida. Tanto que para o louvor, a pessoa ser inspirada no louvor que ele vai falar, escrever, compor. Precisa, sem dúvida nenhuma. Se você vai fazer um louvor que glorifica a Deus, não tem que ter referência nas Escrituras. Não adianta isso. Eu acho que isso, sabe, pessoa, isso é uma ignorância muito grande, né? A ignorância é muito grande. É muito infeliz uma pessoa dessa que sai
falar uma coisa, né? Ou seja, o que é uma pessoa preguiçosa espiritual, uma pessoa preguiçosa que só, não é isso? Então a gente precisa realmente dar nessa atmosfera para que as coisas a gente suceda a nossa até porque a palavra não vem para poder fortalecer o dom e chamar. A palavra é para que o crente tenha uma vida saudável, né? Então, independente de qual a sua função, para que você tenha uma vida saudável, saiba o que Deus quer de você e o que você tem que entregar para Ele, quais são suas responsabilidades, é somente mediante a palavra, não tem outra forma. Não existe outra forma. É tanto que, observa que, você vê, eu cobro muito dos obreiros aqui, vocês, eu cobro muito de vocês, porque eu tenho para mim que o obreiro ele precisa manejar, ele precisa assim ser referência. Você pode observar, querendo ou não, a igreja ela se espelha muito nos outros, principalmente aqueles que estão ali, que se assentam ali, precisa ter. E aí nós podemos voltar lá quando Paulo fala a Timóteo de novo, que o obreiro ele precisa manejar bem a palavra da verdade, não pode se envergonhar, não tem que se envergonhar, mas manejar bem a palavra da verdade. Tem que cumprir requisitos. Tem que cumprir. Se chegar, tem requisitos que devem ser cumpridos. A Bíblia nos traz esses requisitos. Né? Sem dúvida. Aí, com base nisso, a gente está falando com alguém que está há muito tempo, está à frente de um ministério, está cumprindo o seu chamado. Acho que todos nós, né, tanto quem está menos tempo quanto quem está mais, a gente conheceu e vê pessoas que vêm, aceitam Jesus, não conseguem se firmar, saem. Depois voltam, quando acontece alguma situação triste, aceitam Jesus, fica mais um tempinho, sai. E não conseguem ter uma firmeza. Qual seria o conselho que o senhor daria para essas pessoas que não conseguem ter uma firmeza no Evangelho, não conseguem se firmar? Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas? Primeiro, uma pessoa que vem, eu até tenho para mim que a pessoa ela vem com um propósito diferente, né? Porque assim, valores espirituais, cara, requer renúncia. Você está entendendo? Requer renúncia. Requer renúncia. E se a pessoa se ela chega e ela visa a facilidade com Deus a princípio, vai ficar muito difícil para a pessoa. Porque o que acontece? Primeiro, se você fez uma escolha, você precisa abraçar aquilo que Deus ele te ofereceu. Com certeza. E quando a gente vai observar esses pontos das Escrituras, você observa que a princípio tem que ser uma vida de renúncia para depois você. Então assim, se a pessoa vem querer facilidade, ou querer se dar bem na obra do Senhor, porque não, eu vou lá porque eu preciso ser curado, porque eu preciso receber bênção de Deus, então essa pessoa está vindo para o lugar errado. Porque o que acontece? Primeiro, a Bíblia diz que primeiro a gente precisa ter o dom das bênçãos. Você entendeu? Primeiro tem que ter o dom da bênção. E nós tiramos o jovem rico quando ele chega diante de Jesus. Né? Quando ele chega diante de Jesus, pergunta: Senhor, o que preciso para ter a vida eterna? Jesus dá todo. Você observa quando Jesus fala para ele? Diz: mano, você tem cumprido? Só que o que acontece? Quando Jesus chega no ponto de dizer assim, ainda lhe falta uma coisa, é porque ele precisava renunciar a alguma coisa. Então assim, quando isso toca nessa ferida das pessoas, as pessoas elas recuam. A gente olha assim, pastor, por exemplo. Muitos deles, né? Porque tem muitos que têm propósitos, que chegam, porque na verdade assim, se a pessoa pensar bem, eu acho que o nosso bem maior que nós precisamos ter de Deus é a salvação dele. Com certeza. Não existe outro meio, é ter a salvação. Observa que o Paulo, quando ele escreve no capítulo 10 de Romano, ele até fala, eu lembro dessa passagem do presbítero Paulo, que ele falava constantemente dessa passagem de Romano 10, quando era para a pessoa aceitar Jesus. Não, você tem que crer com o coração, é isso? Sim. Você tem que confessar com a boca e crer com o coração, é isso? Então assim, confessar para a salvação e crer. Então observa só, as pessoas que vêm com o coração deles já é outra coisa. Não, filho, você precisa se estabelecer na sua vida, é o reino de Deus, essa salvação. Porque que Mateus 6 diz que nós precisamos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Deus não abre mão
Deus não abre mão disso, entendeu? Primeiro, se não for, não adianta. A gente percebe que parte muito das nossas motivações. Eu acho que as nossas motivações vão determinar até onde a gente vai. Se a pessoa vem motivado, a motivação da pessoa que está aqui é só uma cura, às vezes quando a cura chega, a pessoa vai embora. Se a motivação da pessoa é uma prosperidade ou algo material, quando a pessoa ela vem, ela vai embora. Se a pessoa está passando por uma dificuldade e vem só para que aquela dificuldade Deus ele resolva, quando a pessoa está bem, ela vai embora. São as nossas motivações às vezes determinam. Agora, aquele que vem, porque vem, conhece e está por Jesus Cristo, meu amigo, pode acontecer o que for, ele continua. Ele vai ser frustrado em algumas situações, vai ser caluniado em outras, mas ele sabe em quem que ele está firmado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Observa que as igrejas que elas pregam muita verdade, você observa que são igrejas que não são muito, você não vê muita lotação na igreja dessa. Igreja que não é sensacionalista, né? Sim, o número de pessoas sempre é menor do que uma pessoa de uma igreja que você vê que. Você entendeu? Inclusive eu estava até conversando, eu estava falando que teve um vídeo de um pastor que ele respondeu o outro, que ele falou a respeito da igreja dele. Essa confusão aí. Essa que surgiu. E aí ele falava que a igreja dele era super lotada, era uma igreja. Aí esse pastor falou para ele assim, mas no dia que você abrir a Bíblia lá, você vai ver que não vai ficar ninguém na sua igreja. Todo mundo embora. Porque a motivação não é Jesus, não é, cara, é todo aquele sensacionalismo que acontece. Né? Então, gente, olha, aconteça o que aconteceu, eu não quero saber, cara. A palavra de Deus ela é soberana. Você entendeu? Então o que acontece? Se isso faltar numa igreja, ela é uma forte candidata e ela não resistiu muito tempo. Pode ter certeza disso, é fracasso, tá certo? Então, assim, você sabe que o presbiterianismo, nós somos aqueles que nós damos a ênfase na palavra do Senhor. Você pode observar, porque é essencial para o cristão. Você observa que quem só realmente são aquelas pessoas que vivem na presbiteriana ou uma igreja que prega verdadeiramente a palavra, são pessoas que realmente têm propósito. Entendeu? Dependendo da intenção da pessoa, possivelmente ficará. É muito triste quando a gente, às vezes nós paramos para conversar com algumas pessoas, são pessoas que estão na igreja há bastante tempo, e a gente conversando com essas pessoas, a gente percebe que não tem conteúdo nenhum da Bíblia ali, né? Que acredita em tudo que falam, mas não para ler, estudar ou entender. Então são pessoas que têm muito tempo na igreja, mas são totalmente rasas no que diz respeito ao conhecimento de Deus. A gente vê isso com muita frequência. E entra nessa parte, por quê? Porque também o evangelho que é passado em muitos lugares é um evangelho totalmente sensacionalista. O evangelho é voltado para a lei material, o evangelho voltado para a cura, para a bênção. Não é o evangelho firmado em Cristo. Não, é o evangelho firmado em coisas terrenas. E é triste quando a gente vê pessoas assim, né? Muito triste, porque a superficialidade é muito grande nas pessoas. Eles vivem um retoque de maquiagem. E Jesus ele não nos chamou para a gente viver na superfície, de forma nenhuma. Né? Ele precisa que nós alcançamos montes da revelação de Deus sobre a nossa vida. Nós só encontramos isso quando nós somos firmados nas Escrituras Sagradas. As pessoas precisam ter esse entendimento de Deus. Quando ela tem essa compreensão, ela se esforça. Ela se esforça para buscar, ela se esforça para aprender. Né? Agora, a pessoa surgir, mas olha, todo mundo tem tempo. A pessoa vai dizer, no meu tempo não. Se a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito na terra, pode ter certeza que sim, cara. Se quiser, tem, né? Quando a pessoa não quer encontrar, ela vai arrumar outros artifícios para poder cobrir esse tempo. Mas se ela quiser, ela tem, sem dúvida nenhuma. Até a gente fala realmente, quando a nossa motivação é Jesus, quando nós conhecemos, quando a gente está firmado, às vezes a gente vai embora. Por exemplo, quando Jesus começa a pregar que a multidão vai embora, não está ali por causa de Jesus, está ali para ver o que ele pode fazer. Aí Pedro vai chegar e falar, mas Jesus, está indo todo mundo embora. E fala, Pedro, você não quer ir também? Ele fala assim, para onde eu vou,
se só no Senhor eu encontro palavras que trazem vida eterna. Jesus, ele quer pessoas assim com ele, pessoas que o conhecem, que estão ali por amor a ele, não por qualquer outra coisa que vá além dele, né? Coisas materiais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por quê? Jesus, ele dá uma lição muito grande no capítulo 18 de João, concernente a isso, quando ele estava lá, estava preso lá, né, que já tinham pego ele, e quando Herodes fala para ele que ele poderia prender ele, tinha autoridade para prender ou para soltar, para fazer qualquer outra coisa, Jesus já fala que ele já diz lá que ele não tinha autoridade nenhuma sobre ele, porque o reino dele não era desse mundo. E quando nós limitamos, quando nós colocamos o nosso foco nesse mundo, pode ter certeza que, sabe, nós precisamos entender que a nossa visão, ela está sobre as coisas excelsas, está nas coisas mais excelsas que você possa imaginar. Porque, tanto que Jesus, ele até diz, Paulo dizendo que nós precisamos sempre olhar para o alvo que é Jesus, não é isso? Então, ele diz lá em Hebreus que nós precisamos estar atentos ao autor e consumador também da nossa fé. Então, se a gente olha para isso aí, você pode ver que ele tem uma vida espiritual plena com o Senhor. Ou seja, Jesus ali, é Deus, nós precisamos viver Jesus. Mas as pessoas, ela tendem a se envolver com as coisas desse mundo e se corrompe, cara. Aí tira a essência de Deus, vai se corrompendo e cada vez mais se afasta do Senhor. É um perigo muito grande. E a gente percebe que muitas pessoas, né, começaram bem a trajetória. Muita gente que canta, que prega, começaram bem a trajetória, orando, buscando, mas começaram a chegar em determinado patamar que começa a vir muitas vezes status, o dinheiro, isso ludibria as pessoas, daqui a pouco a pessoa nem percebe, mas já está longe de Deus, né? Porque se deixa levar por coisas terrenas, né? Se a promessa de Deus fosse para essa terra, ninguém no primeiro século teria dado a vida por Cristo. Porque se a promessa dele é para aqui, para essa terra, e você está dando a sua vida, você não vai poder usufruir dela. Por que eles entregaram a vida? Porque eles sabiam que aquilo na outra vida que Deus tinha reservado era muito maior do que qualquer coisa terrena, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, pastor? Muito importante, importantíssimo para os cristãos, né? Que vive, que coloca a sua vida em planta aqui, sabe? Para eles o reino deles é aqui, sabe? A gente precisa despertar para isso. Sim. Despertar para isso. Eu posso, como nós vivemos nesse mundo, nós podemos administrar coisas aqui, sim. Mas olha, o nosso coração, a nossa vida, ela tem que estar alinhada com as coisas celestiais. Tem que estar alinhada, né? Por que não dizer do apóstolo Paulo, né? Quando ele escreve em Gálatas, ele diz assim, já não sou eu mais que vivo, Cristo que vive. E ele diz assim, se eu morrer é lucro, e se eu viver é Cristo. Ele tem que ter muita certeza de para onde ele vai. Ele falou, se eu morrer é lucro, estou lucrando, mas também se eu estiver vivo, é Cristo que está vivendo em mim. Tem que ter muita certeza, né? Tem que ter muita certeza. Aí então, assim, para a pessoa viver a ter essa percepção de Deus, rapaz, ela precisa estar bem alinhada com o Senhor. Você está andando de uma forma, sabe, plena com o Senhor para ela ter essa convicção. Mas também é lindo quando você tem uma vida assim, né? É algo. Você começa a ver as coisas de onde menos espera, Deus suprindo necessidade, Deus abençoando. Observa só, gratificante. As pessoas, eu creio que tem muito cristão que ele não sente o gozo invisível na sua alma. Que você sabe que o que nos traz a edificação também é isso, cara. E Deus só estabelece isso na gente quando o Senhor ele vê a gente viver de uma forma autêntica com Ele. Você está entendendo? Quando você vive de forma autêntica, de uma forma verdadeira com o Senhor, Ele faz você sentir isso. Com certeza. Você entendeu? Por exemplo, vamos lá, Jó. Olha o que Deus fala a respeito do Jó. Deus declara que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma pessoa viveu uma coisa dessa, cara, ele, sabe,
Sabe, quando ele chega no momento de adoração, de louvor, quando ele se prostra para falar com Deus, as coisas é diferente. O céu se abre sobre a vida deles. Pode ter certeza disso. E aí Deus faz com que ele sinta isso, porque na verdade o que as pessoas precisam mover a vida deles é o seu interior. Tem muita gente ainda que vive preso, cara. Vive uma prisão interior com coisas que ainda precisam ser libertas. Sabe? Ele nem participa das coisas celestiais, o mundo fica dividido. Ele nem sente o gozo celestial na vida dele e nem vive totalmente as coisas desse mundo. E esses são os piores. O que a Bíblia fala? Se vocês fossem quente ou frio, mas vocês não são quente nem frio. É isso aí. Vou vomitar. Eles vivem um cativeiro espiritual na sua vida. E por muitas coisas. Tem gente que vive um cativeiro na mente. Por pensamentos, cara. Isso é cativeiro espiritual. Quando você vive uma coisa indevida na sua mente e você não consegue se libertar dela. Isso é um cativeiro espiritual. Como muitas outras coisas que a gente possa denominar aqui, que prende a vida espiritual de uma pessoa. Aí você sabe, a pessoa vive uma vida falha. Hoje ela está bem, amanhã você ia ver, ela está inconstante, né? Uma pessoa inconstante. Infelizmente isso existe na alma. Então acho que a gente percebe que isso vai muito da motivação. Quando a pessoa, a motivação dela é Cristo, ela vai continuar. Vem a tempestade, ela continua. Vem a tristeza, a dor, mas ela continua. Porque ela sabe qual que é a motivação dela. Sem dúvida nenhuma. Também eu acho que um ponto também muito importante é que às vezes as pessoas vêm tão baseadas no emocionalismo que se esquece que o cristão ele tem deveres também. Que o cristão ele tem o dever de ler a Bíblia. Que o cristão ele tem o dever de orar. Aí tem muita gente querendo estar firme com Cristo, se não ler a Bíblia nem ora. Como que uma pessoa dessa vai conseguir estar firme? Então acho que uma das coisas principais também, né, pastor? Eu acho que a pessoa ter um momento de oração, ter o seu momento de leitura da Bíblia, assim como você almoça todo dia porque sua carne ela tem necessidade, o espírito também tem necessidade. Sem como dúvida. você alimenta esse espírito? Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê a Bíblia, como que ela consegue ficar de pé? Sem Isso, né? É claro que existe um conjunto de fatores que empreitam contra nós, né? Somos emparedados com muitas situações, entendeu? Que talvez você está entendendo mexa porque somos seres humanos. Mas é aí onde você precisa entender o seu chamado. Que situações, que tribulações, que conflito, né? Isso não pode. Você entendeu? Você precisa romper isso. Nós vivemos um momento desse tipo? Sim, nós passamos, cara. Claro. Mas isso aí precisa ser momentâneo. Nós não podemos deixar com que isso nos abate. Lembra que Paulo fala em Filipenses 4? Ele diz, eu estou angustiado, mas não abatido. Não é isso? E ele fala, qual é a outra? Que ele fala que ele não é destruído. Não é abatido porque ele não é destruído? Desanimado, né? Então, não destruído, né? Então observa só, são coisas que ele vive. O próprio Paulo viveu isso, né? O próprio Paulo viveu isso. Então você observa só como que é. Nós passamos, mas você vê o que o apóstolo Paulo, a firmeza que ele tinha, logo depois que ele viveu essas coisas, nada disso parou ele, não. Nada. Tem que ser dessa forma. Aí, pastor, agora, uma pergunta. O senhor que teve já um tempo de ministério, o senhor que foi levado, Deus te levou, te mostrou qual era o chamado. Tem muitas pessoas que estão começando hoje, tem pessoas que estão começando a pastorear hoje, tem pessoas que estão à frente da obra, estão começando agora. Qual conselho que o senhor daria para esses pastores, né? Depois de toda essa trajetória, você olhando para a sua trajetória, qual conselho que o senhor daria hoje para aqueles que estão começando o ministério de pastorear hoje, que estão começando esse ministério hoje? Olha, todo princípio você sabe que é muito dificultoso, né? O processo é lento. Todo princípio do que você vai pegar para você fazer, até você se aperfeiçoar com aquilo que você está fazendo, cara, aconteceu muita coisa. Aí o que acontece? Se, por exemplo, o cara está iniciando, já pega uma igreja formada, ele precisa
conhecer o rebanho, toda a dificuldade dele. Precisa orar muito o Senhor para que o Senhor direcione, dê visão, dê direção a ele. Está entendendo? Para que ele possa administrar, porque é uma administração, né? Então, assim, para que ele possa administrar. Você entendeu? Porque, e outra, cara, é Deus, é buscar o Senhor, porque o Senhor, ele é quem vai dar sabedoria, não é isso? Dar um entendimento para ele, dar um discernimento. Mas, bom, quando a pessoa vem a iniciar o ministério pastoral, é porque ele já tem uma formação, né? Assim, ele já tem uma formação, é claro. E você observa só que o pastor, ele tem que ter muitas qualidades que talvez você não veja em outra pessoa. Porque se você for observar, por exemplo, os dons do Espírito Santo de Deus, ele precisa estar na vida dele, precisa viver isso. Com certeza. Você está entendendo? Porque o que ele vai passar, ele precisa ser longânimo. Lidar com pessoas. Primeiro, ele precisa amar. Ele precisa ter amor. Ele precisa amar. Que é o dom. Agora, os demais que caracterizam o dom, que é bondade, longanimidade, né? Fé, mansidão, domínio próprio. A pessoa precisa ter essas qualidades, o pastor precisa ter essas qualidades. E domínio próprio, tem hora que você ouve coisa que você não Sim, quer ouvir, mas você tem que parar e falar, não, eu tenho um nome a zelar, eu tenho que dar o testemunho. E lidar com pessoas é muito complicado. Você nunca vai agradar todo mundo. Tem sempre alguém que não se agrada de uma situação, então você tem que ser um apaciguador, tem que ter domínio próprio. Realmente é complicado. É complicada a situação. Então, a princípio, ele vai lidar com a situação que talvez ele, puxa vida, e agora? Esse é um enigma para mim. Mas o Senhor, se ele tem a direção dele, pode ter certeza que na hora certa, o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai colocar as palavras certas, ele vai saber resolver a situação. Mas que não é fácil, não. Quem está iniciando, ele precisa realmente, para mim, ele precisa ter a sua vida realmente em comunhão com o Senhor, porque só Deus para fortalecer ele nesse momento aí. Né? Para nós encerrarmos aqui, pastor, mais uma pergunta que a gente encerra. Mediante a tudo isso, a gente sabe que são 9 anos de, às vezes, situações difíceis, pessoas, aconselhamento, todas essas coisas. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Porque o que eu entendo das Escrituras é que sempre para Deus sempre há recompensa na sua obra. Né? E não viso isso, nem falo dessa recompensa de querer, que Deus me enche de bens, ou que não. Eu creio que isso seja recompensa algo espiritual que o Senhor sempre Ele fornece a nós. Não só aqui, mas eu creio também na eternidade. Né? Então você observa que vale a pena sofrer. Vem aquele louvor do Marcos Fernando. Valeu a pena, então, vale a pena você sofrer aqui por Jesus, como a gente vê em toda a história da igreja, como a gente vê no apostolado, como aconteceu com eles sofreram com isso. Para eles era um prazer. Então a gente precisa entender que tudo que nós passamos aqui, por amor a Cristo, tudo que nós passamos ainda não é o suficiente. Porque o que Cristo passou por nós aqui, Ele viveu. E se Ele nos chamou, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade, você está entendendo, de desenvolver um papel na sua obra que vai beneficiar. Pode ter certeza disso. Então, eu sou grato sempre ao Senhor por isso. Eu louvo a Deus por isso, por onde eu estou, né? O chamado foi dele, foi ele que vocacionou, e então eu estou onde ele me colocou, e eu louvo a Deus e me alegro com isso, sabe? E me orgulho, né? De todos vocês que o Senhor tem confiado, e a gente juntos, sabe? Nós estamos desenvolvendo um papel. Você sabe que a gente faz de tudo para um fim proveitoso aqui, para que a gente veja vocês bem, a gente faz de tudo para poder ajustar as coisas. A gente sabe que por mais difícil que seja, vale a pena, por mais difícil, né? E louvo a Deus, para finalizar, né?
por esse momento, porque eu creio que vai passar muita gente por aqui, vocês vão ter muito testemunho, né, de pessoas falando aí do ministério, do que aconteceu, né, por incentivo do presbítero Bruno, minha filha Stephanie, né.